Novas reuniões entre a diretoria do Corinthians e o atacante holandês Memphis devem acontecer nos próximos dias para tentar definir de uma vez por todas se o jogador retorna ou não para o clube. Novos protestos estão acontecendo contra o atual presidente Osmar Stable e mais protestos ainda deverão acontecer. E é com isso que o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, buscando a vitória para subir ainda mais na tabela do campeonato. Fala, torcedor, tô cheio de notícias, vou te deixar muito informado hoje. Só que antes, se inscreve aí no canal PG 2.0, PG 2.0. Tem muita notícia mesmo, hoje vou te deixar bem informado. Tô trazendo aqui várias notícias, um corte atualizado com notícias quentinhas direto da fonte. Só que antes, se inscreve no canal do PG 2.0 e bora para as notícias, né? Que tem muitas. Buscando a vitória para subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, jogo que acontecerá às 19h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, que na verdade foi o único treinamento que o Fernando Diniz fez no CT Dr. Joaquim Grava, após o empate por 0-0 contra o Rosário Central na Argentina. Primeiramente, jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz fez testes na equipe que deverá iniciar esse jogo de hoje. Também tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje em mais uma rodada do Brasileirão, buscando a vitória para subir ainda mais na tabela do Brasileirão, mas claro que não tem como não pensar na decisão de quinta-feira, também na Neoquímica Arena, jogo contra o Rosário Central, que vale vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Então, Fernando Diniz, muito provavelmente, devido ao desgaste do jogo e também da viagem, deverá poupar jogadores nessa partida de hoje, mas claro, ainda não temos nenhuma definição. Desfalques: Yuri Alberto, Zacaria Labiá, Vitinho, André e o atacante Pedro Raul, que acabou tendo um trauma na costela, é dúvida para esse jogo de hoje. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo contra o Cruzeiro tem Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tioca, Fabrício Angileri, Alan, Matheus Pereira, André Carrilho, Breno Bidon, Guinegão e Lingar. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Cruzeiro é a seguinte: estamos falando de um Corinthians que jogou na noite da última quinta-feira contra o Rosário Central na Argentina, um jogo desgastante, com intensidade, em que o Corinthians conseguiu segurar o 0-0. Depois a viagem, os atletas viajaram na sexta-feira e ontem, no sábado, foi o único trabalho, o único treino que o Fernando Diniz comandou para esse jogo de hoje. Estamos falando de um Corinthians que tem a possibilidade de subir na tabela, é confronto direto contra o Cruzeiro. Nesse momento nós temos 32 pontos, o Cruzeiro 33. Se vencermos, vamos alcançar a quinta colocação do Brasileirão, nos aproximando aí cada vez mais do G4, subindo na tabela. Mas não tem como também não pensar no jogo de quinta-feira contra o Rosário Central, que vale vaga para as quartas de final da Libertadores. Uma vitória simples, nós estaremos classificados. Então, eu acredito que o Fernando Diniz vai tentar fazer um time mesclado, ver os jogadores que estão melhores fisicamente, apesar das dificuldades. Então, é um jogo em casa, não temos nenhuma informação sobre quem deverá jogar e, sinceramente, é bom que nem tenhamos mesmo, para que não se dê informação para o adversário. Deixa na dúvida, Pedro Raul vai jogar, não vai, quem vai entrar em campo, quem não vai. Sinceramente, para mim, nem vale a pena ter informações de quem vai jogar ou não. Só sei que quem entrar em campo tem que representar
temos condições de vencer o Cruzeiro, mais 3 pontos e, como eu disse, subir ainda mais na tabela do Brasileirão. E agora vamos falar sobre mais protestos contra a atual diretoria do Corinthians, protestos contra o presidente Osmar Stabile e também contra o vice-presidente Armando Mendonça, protestos espalhados pela cidade de São Paulo. O sábado, 15 de agosto, aconteceram novos protestos, mais protestos contra a atual diretoria do Corinthians. Fala, torcedor, gostou das notícias do PG? Te deixei bem informado? Gostou das notícias? Eu falei, torcedor, que tinha muita notícia. E agora, senta o dedo no botão de se inscrever e curte o vídeo do PG 2.0, o cara das notícias.